Fala moçada, tudo tranquilo com vocês? Hoje infelizmente a gente não tem circuito, estamos aí no toque de recolher a partir das 8 horas e a gente achou melhor para proteger vocês. A gente sabe que a pandemia está aí se alastrando, antigamente só pegava de um jeito mais grave em jovem, em gente com comorbidade, mas hoje os jovens também são alvo dessa pandemia. Então, fique em casa se você puder. Você não está trabalhando, não está fazendo nada da vida. Fique em casa, estuda, aproveite seu tempo para ler sua Bíblia e não se coloque em risco e não coloque em risco aí as pessoas que você ama. Tá joia? Mas mesmo assim eu posso aqui virtualmente, como a gente tem feito lá na igreja ao longo desses últimos meses, deixar uma palavra para vocês. E eu quero deixar uma palavra para vocês que está lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 4, 5 e 6. 2 Timóteo, capítulo 1, 4, 5 e 6. Diz assim: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Você sabe que Timóteo era aquele pastor querido de Paulo, que Paulo formou e enviou para poder continuar a missão da pregação do evangelho. Aqui Paulo está dizendo para Timóteo assim: Timóteo, ó, eu estou me recordando da sua fé, que é uma fé de verdade, que primeiro habitou lá na sua avó, depois na sua mãe e agora em você. Vocês sabem que eu ontem perdi minha vozinha, depois de 18 dias que ela lutou contra o Covid, e infelizmente ela se foi. Deus quis que ela se fosse. E ela gostava muito de ler esse texto para mim, porque ela falava comigo que eu era crente por causa dela, que é ela que me levou na igreja. Ela falava: você dirige louvor, você prega. Primeiro a sua fé habitou em mim aqui, ó, na sua avó Terezinha. E era pura verdade, que tinha habitado nela mesmo, e foi ela que levou essa fé para nós, ela que pregou o evangelho pra gente lá em casa, ela que levou a gente para a igreja. E eu, quando tive a notícia de que o quadro dela já era praticamente irreversível, eu fiquei pensando nesse texto. E pensando nesse texto, eu fiquei pensando naquilo que muitos jovens estão perdendo por deixarem de conviver com as suas famílias. A Bíblia trata a família como um projeto de Deus. E às vezes a gente escuta pregação sobre família, eu não sei como é que você enxerga a pregação sobre família. Eu, quando tinha idade de vocês, eu enxergava a pregação sobre família como uma chatice. Eu falava: meu Deus do céu, o cara vai falar de família. Eu não sou casado, não tenho filho, não tenho mulher, não tenho nada disso. Para que o cara vai falar comigo sobre família? É porque família não é só a família que eu constituo. Família também é a família que eu faço parte. Você faz parte de uma família, nós fazemos parte de uma família. E essa família precisa ser honrada, precisa ser valorizada. Quantos de nós temos uma história ruim com as nossas famílias? Às vezes a gente tem uma história ruim e a gente não faz nada para que essa história fique boa. Às vezes a gente tem uma história de um pai, às vezes a gente tem até dificuldade de dizer para alguém que Deus é pai. Olha, Deus é seu pai. Pô, mas meu pai foi terrível para mim, meu pai abandonou minha mãe, meu pai não cuidou da gente, meu pai batia muito na gente. Mas a verdade, querido, é que o seu pai pode ter cometido erros, mas ele continua sendo seu pai. A sua mãe pode ter errado muito com você, mas ela continua sendo sua mãe. Os seus irmãos podem ser chatos pra caramba, mas eles continuam sendo seus irmãos. A gente não pode perder de vista que Deus nos deu uma família e nós precisamos honrar essa família. O sepultamento da minha avó ontem foi um sepultamento muito triste, mas um sepultamento tranquilo, porque ninguém teve ali o sentimento de que faltou fazer alguma coisa por ela. Todos nós que estávamos ali estávamos com o coração tristes pela partida, mas com a sensação de dever cumprido, porque nós estivemos do lado dela o tempo todo. Eu não sei se vocês sabem, mas uma das razões pelas quais eu precisava que o circuito fosse feito a cada 15 dias é porque quinzenalmente eu tinha o compromisso meu de estar na casa da minha avó, na casa do meu avô, de estar com eles, porque eu não poderia abrir mão disso. Minha vozinha já tinha 82, meu avô está aí com 82 também,
E eu preciso estar com eles, eu preciso cuidar deles, eu preciso honrá-los, eu preciso estar do lado, eu preciso fazer o possível para que eles entendam o meu amor por eles, porque é assim que eu manifesto uma fé não fingida. Às vezes a gente tem uma fé fingida, porque a gente tem fé para o outro, não, porque o meu amigo, meu irmão, e na igreja a gente impõe a mão, a gente jejua, a gente ora, a gente quer fazer um monte de coisa. Mas qual é o nosso tratamento com a nossa família? Como é que a gente está tratando os nossos velhinhos? Eu tive o privilégio de ter a minha avó por 37 anos, que é a minha idade. Minha avó foi minha madrinha de casamento. Minha avó me deu a minha primeira Bíblia de estudo. Na faculdade, a minha avó me deu o primeiro livro que eu comprei para a faculdade, foi minha avó que me deu. Eu tenho lembranças maravilhosas da minha avó. A véia era brava, mas era brava, baixinha, desse tamanho. Talvez vocês tenham visto a minha foto com ela aí no Instagram, nas redes sociais. Baixinha, brava, mas muito brava. Mas tinha um apego à palavra de Deus, tinha um apego às coisas de Deus, tinha um apego à moral, aos bons costumes, a coisas que hoje talvez a gente nem consiga mais enxergar. Mas ela deixou pra gente esse exemplo, e esse exemplo só foi deixado porque a gente convivia com ela, porque a gente tinha contato com ela. Talvez você já tenha perdido seu vovô, sua vovó, mas como é que está a sua relação aí com seus pais? Essa fase da adolescência, da juventude, é uma fase em que a gente quer se desprender dos pais, né? Ah, não, agora é a minha vida, agora são as minhas coisas, agora eu tenho o meu jeito, agora eu tenho a minha maneira, agora eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. Não é bem assim. Você vai chegar na idade da razão e a idade da razão vai te mostrar que os seus pais estavam certos. Guarda isso que eu estou te falando. Isso que você está vivendo hoje talvez seja um momento em que você fala assim, jamais, meu pai e minha mãe nunca vão estar certos. Mas aí você vai chegar lá na frente e vai falar assim, rapaz, não é que aquele menino do cabelo espetado da boca torta falou comigo que eu um dia ia dar razão para os meus pais e que ele estava certo? Timóteo tinha uma fé que primeiro habitou na avó, depois habitou na mãe e passou para ele. Valoriza a fé dos seus pais, valoriza a fé dos seus avós. É óbvio que eu não estou dizendo para você valorizar a fé dos seus pais e a fé dos seus avós se eles não têm compromisso com Deus. Aí você não vai valorizar a fé que eles têm no Deus que você serve, porque pode ser que eles não sirvam o mesmo Deus que você. Mas transporta isso para o lado prático da vida. Transporta isso para o lado da obediência, da honra, da caminhada, do trato que você vai ter com seus avós, com seus pais. O mandamento que a Bíblia traz com promessa é honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Honra o teu pai, honra a tua mãe, honra o seu avô, honra a sua avó. Ah, mas eu não tive pai, não tive mãe, então você tem uma tia, um tio que cuidou de você, você tem uma madrinha, um primo, alguém que cuidou de você e que precisa ser essa referência que a avó Lloyd e a mãe Eunice foram para Timóteo. Timóteo tinha uma fé não fingida porque essa fé primeiro habitou na avó, no avô, os princípios, os valores, os ensinos. Papai, mamãe, vovó, vovô, tem muita coisa boa para ensinar para vocês. Aprendam isso, guardem isso, vivam isso. E eu tenho certeza que a vida de vocês vai ser uma vida abençoada. Amém, queridos? Vou orar por você, feche aí os seus olhos onde você estiver. Senhor, nós somos jovens que creem em Ti, que temem a Ti, que buscam a Ti, que querem, ó Deus, fazer a Sua vontade, que querem crescer, que querem viver coisas novas, ter boas experiências. Eu te peço em nome de Jesus, Deus, que cada um desses meninos e meninas, desses homens, dessas mulheres, sejam abençoados, guardados e protegidos por Ti. E que eles tenham, ó Deus, na mente e no coração, a certeza de que precisam honrar os seus pais, honrar suas famílias, honrar, ó Deus, a descendência, a ascendência, os que estão ao lado, aqueles que fizeram por eles chegarem até aqui. Senhor, eu aproveito a oportunidade para agradecer pela minha avó, mulher de fé, de fibra, de coragem, que muito fez por nós durante todos esses anos em que ela aqui esteve. Louvo ao Senhor pela vida dela, peço a Ti, ó Deus, pela vida do meu avô, que agora está aqui sem ela, mas com a gente, que a gente tenha força, coragem e fé para transmitir ao seu filho, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, menino, menina, jovem, adolescente, você que está aí,
que a gente em breve possa se ver de novo no culto do circuito, que é aquele culto legal que a gente já está acostumado a ter. Um abraço, gente. Beijão. Até mais.